vamos conversar com o Sebastião Melo, candidato a vice-prefeito. Como é que é o nome da coligação mesmo? Amor por Porto Alegre. Amor por Porto Alegre, perfeito. Que é PMDB, no seu caso. Mas... Mais 8 partidos. Mais 8 partidos. Como é que estão se desenvolvendo os projetos da chapa Amor por Porto Alegre? Bom, primeiro quero dizer da minha enorme alegria de estar aqui nesse espaço privilegiado para conversar com milhares de telespectadores da nossa Porto Alegre. Acho que a humanidade não inventou uma coisa mais agradável que cidades, né? Tem muitos desafios, mas é muito bom viver em cidades. E o gestor público tem muitos desafios. Nós estamos governando a cidade desde 2005, quando o Fogaça tornou vitorioso num projeto que ele liderou com vários outros partidos. Tivemos pela primeira vez a reeleição de um prefeito na cidade de Porto Alegre, nos seus 240 anos, que foi a reeleição do Fogaça. Bom, e estamos chegando ao final de um segundo mandato, tá? E todos sabem que o Fogaça deixou o governo para concorrer, deixou o município para concorrer ao governo do estado, assumiu então o Fortunati. O Fortunati vem liderando essa aliança. Tivemos muitos avanços nesses 8 anos, quase 8 anos, e queremos avançar muito mais para o futuro, tá? O que temos aí de desafios fundamentais da cidade? Primeiro, mobilidade urbana. Eu acho que esse é um tema desafiador para o gestor público, tá? Nós temos aí hoje uma frota de 750 mil veículos, nós temos, portanto, pessoas que moram nos mais diversos bairros e trabalham em outros, nós temos uma frota de ônibus razoável, algumas linhas que funcionam muito bem, horário de pico, ônibus estão sempre lotados, o metrô vai chegar, é uma obra que chega atrasada, mas vai chegar no corredor norte e nordeste, que é onde passa 500 mil pessoas diariamente, mas nós precisamos ter outras atitudes. Por exemplo, eu acho que as sinaleiras inteligentes, elas têm que aumentar na cidade, temos que ter um efetivo mais controle digital da cidade nessa área de trânsito também, não é? Precisamos ter rotas alternativas. Eu dou um belo exemplo que é a questão da Garibaldi, quando se fechou para cuidar para fazer a reforma do viaduto da Conceição. Ali se mostrou efetivamente uma coisa singela, mas que desafogou muito o trânsito naquela região. Sim. Então, a mobilidade urbana é um grande desafio. As ciclovias, nós temos um plano diretor aprovado na Câmara que nos dá quase 500 quilômetros. Nós temos que marchar passos largos. 500 quilômetros de ciclovia em Porto Alegre? Isso é um plano. Sim. Agora, nós temos aí 20 e poucos quilômetros hoje, né? Mas nós temos aí que alargar muitas vias. Existem, né, para esse próximo governo alguns compromissos, por exemplo, no extremo sul da cidade, Edgar Pires de Castro, Vicente Monteja, Juca Batista, tantas outras, porque a cidade cresceu muito, mas muito especialmente para o centro-sul e zona sul, que é onde ainda há espaço urbano, tá? Então, este é um capítulo muito especial, tá, que nós precisamos cuidar. Portanto, o caminho é qualificar o transporte coletivo e convencer as pessoas de diminuir o uso do veículo. Não existem como você melhorar uma cidade tendo cada vez mais veículos. O Brasil é o 4º produtor de veículos do mundo, mas evidentemente não é o país que produz infraestrutura na cidade desta forma. Então, quando os carros começam a ganhar das pessoas, isso é um capítulo muito complicado na vida da cidade. Vice-prefeito, uma frase que me chamou bastante atenção, está rodando por todo mundo aí, internet principalmente: cidade desenvolvida não é aquela em que o pobre anda de carro, mas sim a que o rico usa o transporte coletivo. Todos têm que usar o transporte coletivo. É a saída. Não adianta todo mundo cheio de carros. Não, tem que usar o transporte coletivo, por aí. A cultura do carro no Brasil é muito forte. O sujeito, antes de pensar numa casa, às vezes ele pensa num carro, né? Agora, é evidente que o caminho é você qualificar o transporte coletivo. Agora, você tem que ter ônibus, né, confortáveis, você tem que ter metrô, você tem que ter ciclovia, você tem que ter bicicleta, você tem que ter lotações, você tem que ter táxi. Bom, você com esses modais, perfeitas sintonias, você vai diminuir o carro. Agora, isso é um processo que não depende apenas só do governo, depende do governo municipal, mas depende também, né, da capacidade de cogestão e convencimento da população. Agora, se você não tem um ônibus que passa no horário certo, né, porque as pessoas têm que chegar lá no serviço, quer dizer, então isso tudo é um processo que a cidade vem vivenciando, vem melhorando e que numa próxima gestão nós temos que avançar ainda mais, não? A segurança não compete ao município, né?
Mas também... Vai ter uma preocupação com a segurança? Também, não. Tudo que é na cidade tem que preocupar um prefeito e um vice-prefeito e a sua equipe. Veja o seguinte, segurança pública começa com ruas iluminadas, bem iluminadas. Segurança pública começa com praças bem iluminadas. Segurança pública começa com uma guarda bem qualificada que possa cuidar das escolas, dos próprios municipais, dos parques, mas ter uma interação com a segurança pública. Segurança pública começa com um comando que a prefeitura agora, através da Procempa, ligado direto ao gabinete do prefeito, vai ser inaugurado ainda este ano, onde tudo vai passar por ali. Ali todas as secretarias vão ter assento e vai ter um comandante designado pelo prefeito e ele vai conseguir visualizar a cidade. Então, por exemplo, aconteceu um acidente na Cidade do Brasil. Aquele comando vai enxergar o que está acontecendo. Aconteceu um assalto na Zona Sul. Então, estas ligações, EPTC, Guarda Municipal, SAMU, tudo isso vão ter assento ali dentro. Então, segurança pública passa para cuidar de casas que não podem ter alvará e tem alvarás. Agora, também é verdade que o policiamento ostensivo é competência da Brigada Militar, e aí eu tenho que dizer, Porto Alegre precisava ter hoje, pelas estatísticas de segurança pública, 4 mil e poucos brigadianos, nós temos 2.500, quer dizer, há um déficit de 2 mil brigadianos. Isso nós temos que, em parceria com o governador Tarso, trabalhar para aumentar esse efetivo, porque um dos grandes desafios hoje da vida urbana é a segurança pública. Não? Perfeito. Copa 2014, Copa do Mundo. Olha, uma cidade só é boa para o turista quando ela é boa para aqueles que nela moram. Nós tivemos aqui a competência, né, Câmara de Vereadores, Prefeitura, Governo do Estado, e aqui eu vejo, né, um braço muito forte, o Abder trabalha muito nisso, né, tinha o Convention Bureau e tantas outras entidades. O Convention Bureau, aliás, o nosso professor, ele está sempre ativamente aí lutando por turismo e a Copa do Mundo é um assunto que interessa bastante. Todas as obras da Copa, elas vão ficar muito bem para a cidade. Especialmente elas estão muito focadas na questão da mobilidade urbana, né? Então, quando nós pensamos Copa, nós pensamos, bom, precisa de ter o estádio. O que é que nós fizemos? Nós votamos uma lei que veio do Executivo, permitindo que o Internacional, e aí, né, não podia deixar o Grêmio fora, não se colocou dinheiro público, permitiu a reforma do Internacional e a construção da Arena do Grêmio. Então, isso, tu vai ter aqui da Arena do Grêmio um bairro novo, excepcional por esse empreendimento. E é um legado muito importante. Bom, aí, o entorno do Beira-Rio. O entorno do Beira-Rio tem duas obras fantásticas, né? Que é a própria a Avenida Beira-Rio, que está sendo duplicada, que é importante para o escoamento da Zona Sul, e a Tronco Cruzeiro, que é outra via também que está prevista no alargamento, que ela vai permitir um enorme escoamento para a cidade, e a construção de um viaduto na Padre Cacique, ligando a Diário de Notícias. Bom, depois você tem aí essas obras de arte da Terceira Perimetral, que são as chamadas viadutos e trincheiras, que é uma obra inacabada, porque quando se concebeu essa obra de 250 milhões, isso ficou pendente. Hoje você vê uma via completamente lotada, não é? E a questão do corredor da perimetral nós temos que enfrentar, né? Porque hoje não tem tanta trafegabilidade, né? Aí você tem uma voluntária que vai ser duplicada, você tem a questão lá da Silvério Duz, que é uma avenida que liga a Avenida dos Estados com a Assis Brasil. Então tem todas essas obras, Cais do Porto, aumento do aeroporto, quer dizer, tudo isso tem a ver com a Copa, mas tem a ver com a vida da cidade. Então eu diria que é bem-vinda a Copa, porque a Copa vai deixar uma cidade melhor para os porto-alegrenses que aqui vivem e que aqui amam essa cidade. Muito bom. Sebastião Melo, candidato a vice-prefeito pela coligação que envolve mais 8 partidos. Bem forte. 10 partidos no total. 9. Liderada pelo PMDB mais 8. Fortunati e mais 8 partidos, né? Nós somos 7 no atual governo e conseguimos ampliar. Isso significa que há um reconhecimento, né, das forças políticas de que o projeto que vem em andamento está dando muito certo para a cidade e que esses partidos entenderam, né, que mais importante que lançar candidato seria somar-se e compartilhar-se com um projeto que está dando certo para a cidade. Não? Muito bom.